Roubel, professora de História, e a gente vai fazer agora alguns exercícios de fixação sobre as ideologias da era industrial. 1. No início do século XIX, Saint-Simon, Robert Owen e outros propuseram reformas para atenuar os males causados pelo fortalecimento da ordem burguesa sobre os operários e para distribuir melhor a riqueza. Como esperassem medidas humanitárias do governo burgueses, Karl Marx chamou-os de... Então, olha só, você já estava discutindo como que estavam as coisas, já estava pensando numa proposta de melhoria. Só que assim, você ainda estava esperando, de certa forma, né, quando fala assim, medidas humanitárias dos governos burgueses, você esperava que o governo burguês fosse, através de mudança na sua atitude, melhorar o estado das coisas. O Marx, né, que foi o expoente do socialismo científico, chamava essas pessoas assim de utópicos, como se fosse uma coisa que isso nunca pudesse acontecer, como se fosse impossível aspirar do governo burguês medidas humanitárias. Então, esse grupo foi chamado por Marx de socialistas utópicos, porque tinham a utopia, ou seja, uma ideia, né, achavam que de alguma forma poderia ter uma mudança comandada pelo governo burguês. Então a gente tem aqui como resposta certa a letra B. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste essa lei de Auguste Comte e fosse ser feliz longe de mim. Este verso refere-se a uma das novas ideias espalhadas pelas classes urbanas da sociedade brasileira no final do século XIX. Assinale a alternativa que diz respeito à filosofia mencionada nos versos. Gente, isso daqui são alguns versos de uma música do Noel Rosa, né? E aqui ele está falando sobre o principal nome, né, o principal líder do movimento, que é o Comte, e está dizendo claramente os princípios, né? Por exemplo, a gente lembra da nossa bandeira, ordem e progresso, que são princípios do movimento conhecido como positivismo. O positivismo que prega exatamente isso. Amor por base, né? Tem o amor, tem a ordem e tem o progresso. Na nossa bandeira é reduzido a ordem e progresso. Então, letra A, positivismo. 3. Em 1891, o Papa Leão XIII editou um documento, a encíclica Rerum Novarum, que deixou marcas profundas na Igreja Católica. A importância desse documento transcende os muros da Igreja, haja vista que ele redefiniu o pensamento católico e o modo como essa instituição se relacionava com as sociedades em que atuava. Considerando-se a influência da Rerum Novarum, é correto afirmar que essa encíclica. Então, a gente aqui está falando sobre o pensamento social da Igreja. Quando a Igreja olha para o momento que está vivendo, olha para as condições, né, que estão e tenta botar a sua opinião e tenta dar a sua interpretação, ver como é que as coisas vão ficar. Então, significou uma condenação vigorosa da guerra e do colonialismo, pela manifestação do pacifismo e do humanismo inerentes aos valores cristãos. Deu origem ao pensamento social católico, a partir do impacto da expansão do capitalismo e do crescimento do ideário socialista. C. Transformou a Igreja aliada do movimento fascista, abrindo caminho para a concordata entre o Papa e o Estado italiano. E D. Representou uma tomada de posição do Vaticano contra a religião muçulmana, que crescia em ritmo acelerado e ameaçava a posição hegemônica do capitalismo. Não, gente, na verdade, como eu tinha falado para vocês, essa daqui deu origem ao pensamento social católico, né? Que é essa questão de você achar que através de um espírito cristão você poderia diminuir a condição de exploração. Porque isso daí se deu a partir da expansão do capitalismo, né? O crescimento do ideário socialista. A Igreja Católica era contra o marxismo, contra os ideais contidos, né, nessa questão do socialismo científico. Vamos para a próxima. Os anarquistas, senhores, são cidadãos que, em um século em que se prega por toda a barra de liberdade das opiniões, acreditam ser seu dever recomendar a liberdade limitada. Os anarquistas propõem-se, pois, a ensinar ao povo a viver sem governo,
da mesma forma como ele começa a aprender a viver sem Deus. Declaração dos anarquistas. No texto acima está apresentado o seguinte princípio do anarquismo. Então olha só, gente, está muito simples. Está dizendo, os anarquistas falam de viver sem governo, então está falando da eliminação do Estado e do governo, e também viver sem Deus, ou seja, não precisa da religião, pode tirar a religião, consequentemente Deus. Então vamos lá. A. Rejeição do poder instituído, negando a necessidade do Estado. B. Recusa das eleições, substituindo-as pelo sindicalismo revolucionário. C. Fim do Estado da Igreja, pregando sua substituição por ações no cooperativismo associacionista. D. Superioridade da ação profissional sobre a da política, buscando a independência dos partidos políticos. Bom, aqui está muito claro que está falando sobre o quê? Sobre o fim do Estado e da Igreja. Então a resposta é a letra C aqui, ó. Ao povo viver sem governo, que é o Estado, e a viver sem Deus, que é a Igreja. E vamos para 5. O chamado socialismo científico, formulado por Marx e Engels no século XIX, propunha a. Superação do capitalismo pela ação revolucionária dos trabalhadores, aglutinados em torno da Internacional Socialista. Pronto, gente, você não precisa continuar lendo. Logo na primeira já tem a resposta. Gente, ele acreditava, né, na luta de classes, na exploração, né? Ia ter entre os donos dos meios de produção e aqueles que vendiam a sua força de trabalho. Ia chegar numa exploração tão grande que ia ser necessário superar o capitalismo fazendo o quê? Uma ação revolucionária dos trabalhadores. A Internacional Socialista seria essa que ia aglutinar em torno dessas, né? Juntar em torno dela os trabalhadores que assim iam conseguir vencer a sua condição de explorados e implantar o socialismo, que era um regime bem diferente do capitalismo que tinha até então. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau!